Boa noite. Começa agora mais um programa Wagner Salles Entrevista. Lúcio, por favor, apresente os três aí, que você é uma pessoa que conhece todo mundo, que tem maior de relacionamento com eles. Por favor. Gente, olha só, a gente já está ao vivo, então vou falar a realidade que é melhor. A Nise, que é a gata, minha gata, ela provavelmente mexeu em alguma coisa aqui que estava desligado um botão. E ela está aqui do lado da gente assistindo. É provável que daqui a pouco todo mundo veja a Nise, né, Nise? Gente, desculpa aí, olha, vou apresentar então. Wagner, você passou para mim, né? Você é um entrevistador jornalista. Então vamos lá. O Chang já esteve aqui, né, uma outra vez. O Chang é analista junguiano, foi diretor da Casa das Palmeiras. Eu tive o prazer de trabalhar com ele na época da Nise ainda, né? A Nise, nossa supervisora geral. A gente já conversou e hoje a gente tem um prazer enorme de estar aqui com um amigo, com o Gel Brito, né? Um prazer que é de todos, eu acho. Há muitos e muitos anos que os três não se encontram, mesmo que virtualmente hoje, né? Nós já trabalhamos juntos. O Gel é o teatrólogo, ele é coringa do Teatro do Oprimido, né? Ele tem uma longa história com o teatro aí para compartilhar com a gente, entre outras atividades profissionais. Eu acho que essa apresentação basta, né, Gel? Daqui para frente, a gente vai conversar aí, você vai falar com o pessoal da tua experiência, né, das tuas vivências com o teatro. É um prazer estar com vocês, tá bom? Bem, eu vou apresentar o que é o Teatro do Oprimido, né? O que foi criado pelo teatrólogo brasileiro Augusto Boal, nos anos de 1970. O Teatro do Oprimido é um método e modelo cênico pedagógico que tem como objetivo a conscientização social. De acordo com o próprio Boal, o Teatro do Oprimido pretende transformar o espectador com o recurso da quarta parede em sujeito atuante, transformador da ação dramática que lhe é apresentada, de forma que esse passe a protagonizar e transformar a cena. É isso, né, Gel? Boa noite. Boa noite a todo mundo aí, os ouvintes, todas as pessoas aí. Um prazer enorme estar aqui com o Chang, com o Lúcio também, né? A gente se conheceu lá na Casa das Palmeiras, 94, mais ou menos, 95. Foi um prazer muito grande. É por aí. E aí, bom, eu posso já dar o pontapé? Ou... Pode, claro. Fique à vontade. Deixa o Chang se apresentar também. Enfim, então, a ideia é a gente bater um papo aqui, coisa rapidinha, né? E eu vou fazer esclarecer um pouco mais do que o Wagner está colocando, né? A questão do teatro, como é que ele funciona, né? A gente nunca sabe, a gente não sabe com quem que a gente está falando, né? A gente sabe que tem gente aí, espero que tenha a galera aí atrás e vai ter também futuramente. Então, vou dar um percurso rapidinho, assim, de como é que foi o Teatro Oprimido, como é que ele surgiu, a história dele, falar uns 15, 20 minutinhos para a gente poder iniciar e depois vamos batendo bola aí com todo mundo. Como o Wagner falou, né, foi criada o Teatro Oprimido, foi uma metodologia que hoje é a metodologia mais usada no mundo, né, usada em mais de 70 países, né, do hemisfério sul e hemisfério norte, né, em todos os continentes, né, na África, na Ásia, na América, na Europa, na Oceania. Acho que só nos pinguins lá, que não está rolando ainda, mas quem sabe um dia chega lá. E aí o Boal, ele era diretor, ele foi diretor do Teatro de Arena, que foi um teatro muito importante em São Paulo, né? E a partir dos anos 50, o Boal começa a trabalhar no Teatro de Arena em 1956. Naqueles anos 50, 60, né? Um ano muito de várias propostas populares, políticas, né? Não só na área de teatro, né? A gente teve o cinema novo, a música, a bossa nova, né? A questão do Caetano, Gil, todo mundo. E no teatro teve vários grupos de teatro que estavam se destacando. O Teatro de Arena era um desses grupos. É um teatro que foi um dos primeiros teatros, literalmente, de arena, né? Que o Teatro de Arena é aquele que você tem a peça no centro e as pessoas ficam ao redor. Então, já é uma proposta diferenciada do chamado teatro italiano, que você fica de frente para assistir. Então, já tem uma proposta mais, digamos, participativa. E, naquele período, tinha todo esse debate, né? Da população poder participar, o que é fazer arte, como é que a gente pode fazer arte. E a gente teve 3 peças nesse momento que são um marco, que é o Eles Não Usam Black Tie, que é uma peça que foi escrita pelo Guarnieri, o João Francisco Guarnieri, que era um grande parceiro do Boal, que foi ator de várias novelas da Globo, que foi uma peça que meio que revolucionou no sentido de trazer o trabalhador para o centro da cena, né? Nunca tinha tido uma peça sobre operário, sobre greve, depois até virou um filme
do Leon Istman com a Fernanda Montenegro, e foi uma peça que explodiu nesse sentido, porque eles estavam vendo o que estava acontecendo lá fora, e, né, só para você ter uma ideia, em São Paulo, em 53, essa peça é de 58, mais ou menos, essa peça em 53, 54, São Paulo teve uma greve, a gente fala do ABC de 79, né, que teve 200, 300 mil pessoas, e em São Paulo, nessa época, já 300 mil trabalhadores pararam. Isso, a São Paulo tinha cerca de 2 milhões, para você ter noção de como é que era o impacto disso, né? E aí foram criadas essa peça, eles usam Black Tie, depois teve o Revolução na América do Sul, que foi uma primeira peça brechtiana que o Boal trabalha, a questão também do trabalhador em cena, uma comédia, né, meio Carlitos, era o trabalhador meio que não sabia o que fazer, então fazia uma sátira dessa lógica, e o Chapecó Futebol Clube, que foi feita pelo Vianinha, que era uma peça sobre futebol, que, por incrível que pareça, também eu particularmente acho uma carência enorme no teatro, o futebol é o esporte nacional, e a gente vê pouquíssimas, né, exemplos de peças de teatro, né? Mesmo Nelson Rodrigues tem uma ou outra, mas a gente, comparado com o que é o futebol para o Brasil, não tem. Então, nessa época já tinha esse debate, como é que a gente faz o teatro, como é que a gente faz o povo participar, a gente vai fazer uma peça para os outros olharem só, ninguém participa, e aí, ao mesmo tempo, veio vindo, né, tinha um movimento todo político, e Paulo Freire, uma mobilização, centros populares de cultura, movimento popular, de cultura popular no Nordeste, Jean Goulart, reformas de base, então estava tendo toda essa movimentação, e aí vem, o que acontece? Veio o nosso golpe lá, o empresarial militar de 64, que o Boal começou a dizer que a gente teve 2 golpes, um foi o fascista, de 64, que mesmo desmontando várias estruturas, fazendo perseguições já, tortura e tudo mais, ele ainda não fechou tudo, né? Mas aí, tanto que eles continuaram fazendo peças, produzindo algumas peças, né? O próprio Arena contra o Zumbi também é uma peça muito famosa, que você já trouxe uma temática sobre uma realidade de também, que é uma outra temática, outra peça sobre zumbi, que é um dos maiores heróis, né, do movimento negro, também tem pouquíssimas, você tem uma peça Arena contra o Zumbi, tem um filme, mas tem pouquíssima produção também cultural, né, nesse sentido. E aí depois o Boal fala que tem um golpe nazista mesmo, que é o de 68, que é o AI-5. E aí começa a fechar tudo. Então fecha censura, proibindo tudo, né? Fecha o teatro. E aí o Boal vai buscar uma técnica chamada teatro-jornal, que era uma técnica, na verdade, que não foi ele que criou, mas era uma técnica que já foi feita na época da Revolução Russa, né? A Revolução Alemã, nos Estados Unidos, nos anos 30, se fazia, né, na época do Roosevelt, que foi um momento de um governo mais progressista, onde as pessoas, o que é o teatro-jornal, basicamente? As pessoas pegam um jornal e teatralizam o que o jornal diz, né? Que no filme, né, a gente tem aquele famoso filme do Orson Welles, Cidadão Kane, que tem uma cena muito boa, que era a história de um cara que é dono de um jornal, que chega um garoto do jornal e fala pro protagonista, não vou lembrar o nome dele agora, que era o chefe, né, do jornal, e fala assim: doutor, a gente não tem uma notícia para ser manchete amanhã. E aí ele responde aquela frase, né, clássica, ele falou assim: coloque qualquer notícia na manchete e ela se torna manchete. Né? Então, na verdade, como que são os meios de comunicação que definem, né? Porque todo meio de comunicação tem um dono, né? Muita gente acha que o jornal é neutro, né? Neutralidade zero. A gente sabe que tem uma orientação por trás disso. E na época, o Boal buscou essa técnica, por quê? Porque todos os textos eram censurados. Então, o que eles fez? Vou pegar o texto do jornal. O texto do jornal já está na rua, já está na banca. Não tem como é que o cara vai falando, não, eu vou censurar isso? Mas foi publicado aí no jornal, que já tinha, obviamente, textos sendo censurados no jornal, né? Tinha aquela famosa história das receitas de bolo e tudo mais. O Boal pegou vários textos do jornal que já existiam e mostrava, geralmente, o que está por trás da notícia, né? Então, você tinha uma notícia lá sobre a fome no Nordeste, a seca no Nordeste. O que está por trás disso? Né? A seca em si é um fenômeno natural, mas a fome em si não é, né? Nosso Josué de Castro está aí para provar isso tudo desde aquela época. Então, mostrava quais eram os procedimentos, que a política pública que existia sobre a fome, a seca e tudo mais. E aí eles teatralizaram isso, e principalmente não era só os atores que faziam a cena mais, né? Porque você estava proibido, os atores eram caçados, o teatro fechado, eles começaram a buscar os movimentos sociais, movimento estudantil, principalmente, que era muito forte, e começou a fazer a primeira etapa do que é o teatro oprimido, que é a democratização dos meios de produção cultural. Então, cada um tinha um grupo de teatro-jornal. Então, você tinha vários grupos na USP de estudantes de medicina, estudantes de geologia. Na época, eles fizeram várias peças sobre a Transamazônica, né, que era a nossa Belo Monte da época. Então, eles fizeram, né, a peça sobre a Transamazônica. E vários grupos de operários também fazendo peças. Então, eles pegaram o teatro-jornal
e eles próprios faziam as cenas. Então foram criados mais de 50 grupos de teatro jornal naquele período, né, que já era 70, 71, que já era o auge da ditadura, perseguições, e o Boal acaba sendo, nesse momento, ele é preso, ele é torturado, né, pelo Fleury, literalmente, ele lembra, ele já era, ele era crítico ao PCB, né, a lógica do PCB, e aí ele acaba entrando na LN, ele era companheiro do Marighella, né, isso está até detalhado no livro do Mário Magalhães, e ele é preso, torturado e banido do Brasil. E aí, para onde ele vai? Ele vai para a Argentina, né? Ele vai para a Argentina, a companheira dele, a Cecília Tunimbol, nessa época, né? Ela era argentina, ela veio da Argentina com ele e tal, ele a conheceu na Argentina, então eles vão para a Argentina. Chegando lá na Argentina, né, em 71, ele começa a fazer um trabalho lá. Então essa foi a primeira técnica do teatro oprimido, que são várias técnicas, que é o teatro jornal. E ele continua fazendo teatro jornal. Mas lá na Argentina também ele começa a ver que a coisa começa a ficar complicada, né? A gente sabe que esse período, na América Latina como um todo, a gente tem uma vitória do Câmpora, né? José Campos Câmpora, que era um governo progressista em 73, tem uma manifestação, enfim, uma comemoração muito grande da população, né? Uma esperança, né? Que era um candidato que era meio do Perón, que o Perón não podia ser candidato em 73. E logo depois vem o golpe em 75 também na Argentina, né? Então o Boal, ele começa a fazer grupos também populares na Argentina e ele começa a ser proibido também de fazer teatro. Aí o que ele cria? Ele cria uma técnica que também não foi ele literalmente que criou, ele sistematizou, que também já existia, que é o teatro invisível. Que diabo é isso de teatro invisível? Teatro invisível é quando você faz uma cena, né, numa situação e as pessoas não sabem que é teatro. Então era uma cena, era uma técnica que também já existia, inclusive na Alemanha. Na Alemanha, no período pré-nazista, pré-Hitler, que existia muita disputa na própria rua. Então você tinha grupos de esquerda que faziam teatro, e aí vinha as SS, né, os paramilitares, e davam porrada. Então, que ao invés de a gente fazer o teatro oficial, vamos fazer teatro, eles faziam cenas pontuais, para na hora que... Aí não dava tempo das pessoas chegarem, né? Então o Boal pegou essa técnica também, desse tempo de um período quase pré-ditadura na Alemanha, e adaptou ele na Argentina, começou a fazer várias intervenções na rua do teatro invisível, que a gente fez muito aqui no Brasil também, né? Que a gente fazia, por exemplo, cenas que a gente criou com o Boal aqui, que era uma cena, por exemplo, no dia 8 de março, né, Dia Internacional da Mulher, como é que a gente fazia? A gente chegava, fizemos várias cenas assim no metrô, entrava um homem e uma mulher no metrô, né, a princípio não se conheciam, e aí um homem começava a mexer com essa mulher, né, sou gostosa, não sei o quê, assediá-la, e ela reclamando, né, falando assim, pô, que isso, não sei o quê. E as pessoas normalmente, sem as pessoas saberem que era uma cena, as pessoas no metrô normalmente não fazem nada, né, e aí tem até os aquecedores que a gente chama, que são as pessoas que ficam por trás falando, pô, olha o que está acontecendo ali, não sei o quê. E aí na parada seguinte, né, na estação seguinte, entrava também mais um homem e uma mulher. Só que aí acontecia o contrário. A mulher começava a mexer com o homem. Ô, seu gostoso, vem cá. Automaticamente, as pessoas todas que estavam no vagão começavam, o que é isso, sua galinha? Quer dizer, e aí a primeira mulher fala assim, peraí, o que está acontecendo? Pô, o cara aqui está mexendo comigo um tempão, se ninguém faz nada. Aí ela está falando com o cara, vocês começam a mexer. Não, aí começava o debate, entendeu? Então, o teatro invisível ele tem uma estrutura, né, que detona um processo de discussão, de debate. A ideia é não falar que é teatro, né, mas as pessoas acabam participando sem saber desse processo, e a gente fazia um debate muito grande lá, e aí depois e aí saía, né, ia embora do metrô. Então, isso é um exemplo que existia do teatro invisível que a gente fazia. Muitas das vezes a gente faz um teatro visível, a polícia chega, né, porque a polícia é aquele, né, é o controlador ali total. Então, qualquer tumultozinho. Teve um que a gente fazia, que era um homem que carregava uma mulher na coleira, dentro de um shopping center. Aí todo mundo olhava, o que é isso? Aí ela falava assim, olha, ele tá te carregando uma coleira. E ela falava assim, mas por quê? Qual é o problema? Ele me dá tudo que eu quero. Amor, eu quero comprar essa joia aqui. Claro. E aí ele falava, o marido, né, o dono falava assim, eu sei onde é que tá minha mulher, ela tá aqui, ó. Você sabe onde é que tá a sua? E aí teve uma vez que a gente fez o contrário, né? A mulher carregando o cara na coleira. Em 2 minutos chegou a polícia, o que é isso que está acontecendo? Então, o teatro invisível sempre tem sentido, né, de detonar um processo de debate, né, público, né, sobre alguma temática. A gente fez no Brasil também uma que chamava O Negro que se Vende. Né? Então, tinha um casal negro que chegava numa feira, num espaço público e falava, então, gente, eu estou me vendendo porque na época da escravidão a gente tinha casa, tinha comida
o senhor disse que ela tinha que cuidar se eu ficasse doente e não gastava transporte. E hoje em dia, né, o salário mínimo não dá para casa, não dá para comer, não dá para nada. Né? Então, eu quero me vender. E aí começava um debate, mas você não pode se vender, você é livre, então, mas se eu sou livre, então eu posso me vender. Né? Então, a ideia era justamente provocar isso. Aí chegava um casal branco e dizia, opa, eu quero comprar. Eu compro, você vai cuidar do meu filho, vai ser segurança do meu filho, leva essa mulher aí, ela não vai ser cozinha. Então, tinha todo um debate, debatendo a questão racial no Brasil, que ainda é muito forte, né? Cada vez pior, a gente está vendo aí esse caso do Moisés, e todo dia a gente sabe do genocídio de vários negros no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, esse era o sentido. Então, se fazia muito isso também, fez na Argentina. Só que também na Argentina a coisa começou a ficar feia, né? Teve o golpe e tal, e aí o bom nesse período, na verdade, chega na Argentina em 71, ele fica até 75. Nesse período ele viaja por vários países da América Latina. E aí ele também cria o Teatro Imagem, que é o teatro onde ele vai trabalhar no Peru, né? Num trabalho que ele faz lá num governo progressista, esqueci o nome dele, que era um militar, era tipo um Hugo Chávez até. O Hugo Chávez até na época dizia muito que ele se baseava muito desse presidente do Peru, que me falhou o nome agora dele, nos anos 73, 74, 75, que também foi derrubado, né? Então ele começou a implementar várias propostas de nacionalização das indústrias e tudo mais. Então o Boal começou a trabalhar com os indígenas, e o Boal, né, ele falava assim, eu não sei falar, o espanhol não é a primeira língua. E desses indígenas também era quechua, aimara, a primeira língua, não era o espanhol. Então, muitas vezes, a conversa não ficava, um dizia uma coisa, então ele pegou essa ideia do teatro imagem, que também já era uma outra técnica que existia na Revolução Russa e tudo mais. Então, em vez de eu falar, a gente vai fazer imagem. O que é família para você? Aí os indígenas faziam uma imagem de família. Né? O que é o Peru? O que é, né? O que é saúde? O que é educação? E aí foi se desenvolvendo essa outra técnica também do teatro-imagem, que prioriza justamente a imagem, não a palavra dita, né? Mas a palavra, digamos, expressa em imagens. E o teatro-fórum, que é essa técnica que é a mais conhecida do Boal, que é isso um pouco que o Wagner falou, que é essa da intervenção na própria cena. Então, nesse período já sempre nesse princípio da democratização dos meios de produção cultural. Então, era sempre o próprio grupo que fazia a cena. Então, o Boal, nessa época, ele fazia vários grupos, né? E sempre tinha essa questão da dívida externa, né, da fome. E aí ele conta que um dia estava no Peru e chegou uma mulher e falou para ele assim, bom, eu queria fazer uma cena, mas vocês só falam do FMI, da greve e tal, e a minha cena não é política. Aí o Boal falou assim, mas como não é política? Não, não é política. Aí o Boal falou assim, não, é política. E ela falou assim, não, não é política, é política, não é política. Eu falei, mas fala qual que é o seu problema. O meu problema é que eu e o meu marido, aí o Boal falou assim, é político. Mas como que é político? Claro. Você e o seu marido. Quem é que define que ele é seu marido? Ele é seu marido, casou na igreja, casou na lei, no juiz lá. Vocês moram juntos, moram separados, ele tem várias mulheres, você tem vários homens, é um casamento. Isso já é uma questão política. Aí a mulher ficou toda feliz que era um fato político e começou a contar a história dela. E a história dela era que ela morava em Lima e estava construindo uma casa em Chaclacayo, que era uma cidade próxima lá de Lima. E ela era analfabeta, e ela dava um dinheiro para esse marido, e ele ia lá comprar, fazia as obras e voltava e entregava os recibos para ela. Ia lá, fazia as coisas e voltava, fazia uns 3 meses fora, 3 meses em casa, 3 meses fora. E aí um dia ela estava meio desconfiada, ela mostrou os recibos que o marido dava para o irmão dela, que sabia ler. E o irmão foi ler os recibos e estava escrito assim, meu amor, eu sinto muita saudade de você quando você está com a sua mulher e tal. Aí ela viu, né, que eram cartas, na verdade, eram cartas do amante. E aí ela estava desesperada, porque ela gostava dele, mas ao mesmo tempo ela queria falar com ele e o cara ia chegar no dia seguinte. Então, eles montaram a cena dessa situação e o Boal apresentou, né? Porque nessa época faziam o que chamavam de dramaturgia simultânea. Eles mostravam a cena e a plateia dizia o que era legal para o ator fazer e o ator fazia. E aí o Boal foi fazer, vamos fazer a cena, e hoje a gente não vai falar de FMI, a gente vai falar sobre o problema dessa mulher aqui. Porque o marido dela está chegando, a gente tem que resolver, dar alternativas para ela nesse sentido. E aí eles fizeram a cena toda, e quando acabou a cena, o marido tocava na porta, né? E aí o que ele ia fazer? E aí o Boal foi e falou, então o que a gente faz agora? E aí perguntou na plateia, as mulheres, se eu fosse ela, eu mandava ele embora de casa. Aí o Boal falou para a atriz foi lá, então, você vê, aí ele entra, olha só seu mau caráter, seu canalha, eu vi aqui que esses seus recibos não são recibos, são cartas, diamante, você é um canalha, pode ir embora daqui. Aí o ator, né, que fazia o marido, falou assim, então tá
bom, então eu vou embora, eu vou morar com a minha amante na casa lá em Chaclacaia, que é uma casa nova, muito melhor que essa aqui, você fica aqui sozinha, que aqui no Peru, mulher sozinha também é muito mal vista. Aí o pessoal, opa, aí mó burburinho, não, essa solução não pode, não sei o quê. Aí uma outra mulher falou assim, se eu fosse ela, eu ia embora de casa, não sei o quê. Aí entrou o marido, e aí a mulher, esses recibos aqui tá muito claro que, né, isso aqui, não são recibos e tudo mais, então eu vou embora dessa casa. Aí o ator marido falou assim, então tá ótimo, você vai embora dessa casa, eu fico com essa casa e a minha casa em Chaclacaia com 2 casas, eu fico melhor ainda. Aí o Bol viu, assim, tinha uma mulher muito grande, muito forte, eu falei assim, eu quero falar. E aí o Bol, então tá, qual é a sua sugestão? A minha sugestão é que ele tenha uma conversa muito clara com ele e só depois é que perdoe. Aí o Bol ficou até meio decepcionado, né? Tá bom, então vai lá, falou para a atriz, aí a atriz foi lá, o ator bateu na mesa, entrou e falou assim, tá aqui, tá muito claro que esses recibos não são recibos, são cartas diamante, tá muito claro que você é um canalha, tá muito claro que você é um desgraçado, mas é muito claro que eu te amo, então eu te perdoo. Aí o ator marido falou assim, então já que é claro que você me perdoa, vai lá na cozinha e pega a comida que eu tô morrendo de fome. Aí a mulher ficou mais revoltada e falou assim, não, peraí, mas não foi isso que eu falei. Eu falei assim, mas você falou... Não, eu falei para ter uma conversa muito, muito clara e só depois perdoar. Aí voltou de novo lá, o marido bateu na porta. Então é muito claro, claríssimo que isso aqui não é recibo, isso aqui é carta de diamante. É muito claro, claríssimo que você é um desgraçado, mas é muito claro, claríssimo que eu também te amo e eu te perdoo. Aí o ator, opa, então já que é muito claro, claríssimo, me perdoa, vai lá na cozinha, pega o meu jantar que eu tô morrendo de fome. Aí nisso a mulher levantou, falou assim, não é isso que eu estou pedindo, não é isso que eu falei. Ué, mas você falou para ter muito claro e depois perdoar. A gente fez a tua sugestão 2 vezes, a gente nunca faz isso. Aí ela falou assim, isso porque você é homem, entendeu? Por isso que você não está entendendo a minha conversa muito clara. Mas eu sou homem, mas a atriz é mulher. Mas você não está entendendo, você é que manda, você é o diretor. Então tá, então por que você não entra aqui, você vai lá e faz? Aí a mulher falou assim, posso? Aí falou assim, pode. Aí ela entrou em cena, pegou um cabo de vassoura e falou assim, agora a gente vai ter uma conversa muito clara. E começou a descer o cacete no ator, de verdade. O ator, o que eu faço? Não, improvisa isso aqui, seu canalha, não sei o que e tal. É claro que você tem um amante, não sei o que. Depois que teve essa conversa muito clara, falou assim, então agora que a gente tiver essa conversa muito clara, você, marido, vai lá na cozinha e pega minha comida que eu estou morrendo de fome. Né? E aí tem essa história, né, que é esse mito aí, digamos, de origem, né, do Teatro Fórum, que surge, que é nesse sentido, que a gente faz o espetáculo, faz as cenas, né? Então é sempre o próprio grupo, né? Então se é um grupo da favela, então, eles próprios vão construir a cena, né, e vão mostrar a sua realidade. E depois o Bol ele vai para a Europa, né, vai para Portugal, né, porque também aqui tem vários golpes na Argentina, e aí ele desenvolve o Arco-Íris do Desejo na França, que é uma técnica introspectiva, onde as pessoas falam não só da sua opressão concreta, né, mas opressões, ele viu que na Europa já tinha uma situação melhor, digamos, social, não totalmente resolvida, mas o índice de suicídio alto, então muitas pessoas, a questão da depressão, que era muito forte, eu estou sendo oprimido, não sei porquê, né, então relações onde você não tinha uma opressão concretizada, mas o Bol chamava de le fric de la tête, né? Então, o tiro não está do lado de fora, mas está na tua cabeça, né? Eu sou homossexual, quero falar com meu pai, eu vou lá falar com meu pai, hoje eu vou falar com meu pai que eu sou gay e tal, você chega lá para falar com ele, mas você não consegue falar com ele. Então, não é o seu pai em si que está te oprimindo, mas quem que está te oprimindo? É a sociedade que fala que se você for gay é errado, a sociedade, o seu tio que fala que se você for gay vai levar uma porrada, enfim. Então, todos esses tiras na cabeça, né, que te oprimem, que estão uma questão subjetiva, que, claro, a gente sabe que, obviamente, que sempre subjetivo e objetivo estão conectados. Ele volta para o Brasil, a gente sistematiza o teatro legislativo, né, nesse momento eu já estou junto com ele, lá no mandato do Bol, ele foi vereador, e foi a época que eu estava lá também na Casa das Palmeiras, onde a gente criou cenas com os próprios usuários falando, né, desde a questão do choque elétrico, né, que inclusive está em volta agora, né? Está sendo para voltar aí, essa questão do choque elétrico, né? Então, que tinham várias cenas na Casa das Palmeiras, né? Que era esse espaço que foi criado pela doutora Inês da Silveira, que eu acho que vocês já conhecem um pouquinho sobre ele,
Então, que tem total liberdade também, trabalhavam vários princípios artísticos, né? Tinha o baile, tinha pintura, modelagem em barro, estilogravura, e tinha o teatro, que eu coordenava essa parte do teatro, então o pessoal fazia cenas do teatro, e o teatro legislativo no sentido de criar cenas e criar alternativas, não só para aquele momento do fórum, que a pessoa entra em cena, mas que possam se tornar ou leis ou projetos políticos, projetos de política pública. Por exemplo, nessa período mesmo, uma das leis que o pessoal da Casa das Palmeiras debateu foram a lei orgânica. A lei orgânica do município é tipo a Constituição. Então, a gente começou a pesquisar a lei orgânica do município, junto, inclusive, com o pessoal do Pedro Gabriel Delgado, na época, tinha o Instituto Franco Basaglia, e viu que a lei orgânica do município, em saúde mental, era um Frankenstein. Então, falava de lobotomia, falava de choque elétrico, de tratamento alternativo, e a gente tirou isso da lei, né? Então, isso foi a partir dessa mobilização do grupo da Casa das Palmeiras e de um outro grupo que a gente tinha de saúde mental também, lá no antigo Dom Pedro II, né, que agora é a doutora Elisa Silveira, que tinha um grupo chamado só de mulheres, que era muito engraçados, que elas deram um nome, que a gente sempre, o grupo dá um nome, é as Princesas de Dom Pedro II, então eram só mulheres, né, então eles tinham esse nome. E para fechar, para não falar também, tá já fechando aqui, aí foi nesse período também que o BOL criou, sistematizou a estética do oprimido, né, então a estética do oprimido nesse sentido, que o BOL fala assim, agora não é só o teatro, que o BOL fala assim, toda pessoa pode fazer teatro, até mesmo os atores, porque é o que a gente faz todo dia, né? A gente acorda, tá falando, eu não sei improvisar, mas o que você faz desde a hora que você acorda até a hora que você dorme? Né? Você não tem necessariamente, às vezes pode até ter ou não alguém falando, faz isso, faz aquilo. Você conversa com um carteiro, você conversa com a sua namorado, então você vai estar fazendo, você está improvisando o tempo todo, então você está atuando nesse sentido. E a estética do oprimido nesse sentido amplo, né, de usar a palavra, o som, a imagem, para poder estar trabalhando a sua própria arte, a sua própria produção artística, né, e criticar, né, a indústria cultural, como ela é colocada hoje, né, de que toda arte é uma mercadoria. Então, é nesse sentido que tem toda essa sistematização que depois o BOL formou numa árvore do teatro do oprimido. Então, é uma árvore que tem a palavra, o som, a imagem na raiz, e tem essas copas, que é o teatro jornal, o teatro invisível, o teatro fórum, e a estética do oprimido é como se fosse a seiva, que ela passa por toda a árvore. Então, é um pouco esse trabalho, né, marquei aqui, deu 20 minutos aqui, então acho que está bom para a gente poder iniciar a bola aí. Falei muita coisa, não sei se eu falei muito rápido, às vezes nós temos apenas 1 hora de programa, mas eu acho que esse programa a gente vai ter que fazer Infelizmente. Felizmente, vamos fazer a parte 2, porque o BOAL, tudo isso que você falou, já é atual. As coisas estão voltando, né? Parece que o Brasil, ao invés de avançar, recua no tempo, né? E mais ainda, e aí eu vou ser bem claro nisso, o atual governo quer que o Brasil volte à década de 60, né? Então, aliás, ele está na década de 60, 70, e a outra parte do país está no século XXI, ele ainda está no século XX, né? Mas os temas que você citou aí do BOAL são muito atuais, muito. Não é isso, Lúcio? Não é isso, Xande? Olha, eu concordo plenamente com você, Wagner, e acho que o Gel também sintetizou muito bem, né? Em meia hora, um pensamento tão complexo, né, como o do BOAL, né? E realmente nós vivemos num mundo com cada vez mais desigualdades. Onde tem desigualdade, tem opressão, né? E aí a gente tem que pensar que talvez haja um maior número de pessoas oprimidas hoje em dia, né? Talvez com menos visibilidade, talvez sejam mais grupos, né, isolados, mas eu acho que o teatro do oprimido é, sem dúvida alguma, uma técnica para, né, libertar, né, esses grupos, sabe, do anonimato, e psicologicamente falando, é também terapêutico, né? Porque muitas vezes, quando a pessoa está oprimida, o que ela precisa é ter uma oportunidade de expressar essas emoções, né? Então, eu vejo assim como a atualidade do teatro do oprimido, né, é muito grande, entendeu? O BOAL, como a doutora Miss, eram pessoas, para mim, futuristas, aquarianos, né, que enxergavam
olhavam o futuro, né? E realmente nos tempos atuais é muito importante, né, que a gente tenha maneiras, né, de lidar com essa opressão coletiva, né? Mas eu queria perguntar uma coisa para o Gel, porque é uma questão interessante, né? Você sabe, a doutora Nise, ela dizia que tinha duas grandes paixões na vida pelas quais ela lutava. Uma eram os loucos, os doentes mentais, e a outra eram os animais, né? Então, os animais, para ela, né, eram também seres oprimidos, né? Porque na sociedade que a gente vive, né, animal até meio pejorativo, né? Ah, seu animal e tal, né? Você tem alguma experiência assim registrada, Gel, de trabalho assim da interação do humano com o animal? Quer dizer, existe algum trabalho nessa linha do teatro oprimido? No teatro em si, não. Assim, não. Não, né? Não. Uhum, sei. Mas não sei se foi claro, né? Porque essa relação, muitas vezes, do humano com o animal também, muitas vezes, passa pela opressão, né? Ah, sim, não, claro, o humano, enfim, É. tem os dois lados, né? Tem aqui o animal que justamente é descartado totalmente, né? E tem, às vezes, animais que são mais bem tratados do que muito humanos, né? Muitos seres humanos. Né? Os opostos, né? Exatamente, porque é a sociedade, né? A sociedade nossa é isso, né? Então você tem um animal lá que come. Eu lembro do Figueiredo, né? Que falava, né? Que cuida melhor dos meus. Que ele cuidava. Melhor, como é que ele falava? Não, ele preferia cavalos, né? os cavalos, o cheiro dos cavalos, ao cheiro, Os cavalos. Exatamente, os cavalos. ao cheiro do povo. Pois é, exatamente. Então tem todos os lados, né? E claro que a questão da animal, né? Assim, do ser humano, né? Da terra, né? Em si a gente podia falar, né? Como um todo, isso, né? Que eu vejo como uma coisa. Porque muitas vezes também a gente tem a questão da ecologia no sentido pleno da palavra, não só do ser humano, né? Que às vezes tem uma lógica, às vezes, muitas vezes antropocêntrica, né? Mesmo pessoas progressistas, claro, e aí ver a vida como um todo, né? Que a gente tem várias como eu vou dizer, um depende do outro, né? Nessa relação do bem-estar, do comum e tudo mais, isso é fundamental, da própria da fauna, da flora, tudo isso acho que tem. A gente posso dizer que a gente tem vários trabalhos na linha ecológica. Nesse sentido, a gente tem que pode estar trabalhando um pouco nesse sentido, mas nesse sentido amplo do ser humano, da terra, né, da vida, né, vamos dizer assim. Então, entendi. Isso com certeza é muito importante. Isso acho que é bem nessa linha assim também nisiana e junguiana, né? Essa preocupação com a totalidade, né? Todos os seres vivos, né, estão juntos, né? Não só o homem, né? Vocês três têm uma característica, têm um ponto em comum. Trabalharam com a Nise, né? Os três trabalharam com a Nise. Isso é realmente muito bom para a gente, não só porque a Nise era, e a gente ainda vê isso hoje, como, né, a gente não pode esquecer essas coisas, porque aquele passado nos ensina hoje. Não é isso? As coisas que aconteceram lá se repetem hoje. Ou eu estou errado, Lúcio, por exemplo? Eu estou errado nisso? Eu estou aqui escutando, primeiro, a fala do Gel maravilhoso. Gel, você falou muita coisa, inclusive, muita coisa que eu não sabia, o contato com o Teatro do Oprimido lá na Casa das Palmeiras, agora que eu estou me dando conta, né? Foi o Teatro do Fórum, mas as técnicas, eu vou chamar de técnicas, tá? Na minha leiguice, assim, do Invisível, do Jornal Genial, e Wagner respondendo, como havia uma proximidade, né? Eu acho que a gente foi privilegiado, sim, né? Assim, o Gel conviveu próximo com o Boal, com essa criação genial, e a gente, um período com a Nise, a gente teve esse privilégio, sim, e como que há ponto de contato também. Eu estava pensando aqui no conceito e na prática de liberdade
E também da história dos dois, que a Nise, talvez não sofrendo fisicamente, imagino eu, o que o Boal sofreu de tortura, mas os dois foram presos, né? Dentro da lógica autoritarista, né? Fascista, vamos dizer assim, os dois tiveram essa experiência da privação da liberdade e com práticas libertadoras. Eu entendo assim, eu estava escutando aqui, nós estávamos escutando aqui todos o Gel falar da história, né, a construção do teatro do oprimido, mas a palavra que não saía da mente toda hora, no exemplo genial da inversão de papéis, quando eu acho que é a moça que coloca o cara na coleira, né, num shopping, um lance assim, vem a polícia. Na hora que você falou isso, eu falei, cara, como é impressionante como a opressão, como que o preconceito, a opressão, vou usar só esses dois aqui, como que esse recalque é tão forte, né, que na hora que inverte o papel, como no ônibus, que é a menina que assedia o cara e a reação totalmente diferente, e a polícia entra na história da coleira. Quer dizer, a polícia aparece ali para fazer o papel da polícia, como a gente vê por aí. A polícia é opressão para botar o recalque de volta, né? Então, assim, eu estava pensando aqui junto, né, escutando vocês todos falando, pensando nessa questão da liberdade, né? Como que a prática do Boal e a prática da Nise, né, não eram as mesmas, mas a Nise acolhia a arte do que ela tem de libertador, e o Boal, cada vez mais, o Gel me apresentou um livro que eu ainda estou lendo, chama-se Estética do Oprimido. Eu estou lendo aos poucos, eu comprei, inclusive, esse livro, comprei ele impresso, e assim, eu estou fascinado, porque eu estou encontrando coisas nesse livro que são extremamente atuais, hein, pessoal? Wagner, Chang, é muito impressionante, né? Por exemplo, quase 20 anos atrás, o Boal apontando no livro, da lógica dele, da estética do oprimido, né? Na vida com arte, a vida libertadora, ele apontando essa formatação nossa aqui, mental, psíquica, né? Importando modelos de fora, né? Que, na verdade, não seriam assim modelos próprios nossos, como se fosse assim, uma colonização de cérebros, para além dos corpos que foram colonizados aqui, do Brasil, escravizados, explorados, né? Os cérebros também, as mentes também, né? E aí, só para encerrar também, para circular a palavra aqui, no exemplo que o Gel dá da técnica do jornal, que eu achei fantástico isso, pega a matéria do jornal para colocar, não tem nada melhor, né? O brasileiro acompanha jornal, acompanha novela, hein, Gel? No Estética do Oprimido tem isso. Bota o que vai cair do pano de fundo, é sensacional essa sacada dele, né? O discurso diário, a coisa comum, cotidiana, como a possibilidade de ter o material, digamos assim, para ser trabalhado no teatro, né? Eu fico encantado, assim, agora conhecendo um pouco mais de teatro oprimido, que foi através do Gel na Casa das Palmeiras, a gente fazendo lá o Teatro do Fórum, que agora eu sei o que é o Teatro do Fórum, mas ouvindo e aprendendo um pouco mais, é muito atual, né? E eu acho que não é à toa que retorna, talvez para nos testar, ver o que a gente vai fazer com esses conhecimentos que a gente obteve com essas pessoas, convivendo, no agora, né? Desses momentos que retornam com tanta força, com tanta estupidez, com tanta sede de opressão, né? O que nós vamos fazer com isso, né? É isso que Lúcio, é isso que eu coloquei agora. Essas questões todas vividas no passado estão voltando todas, né? A gente não pode esquecer que, né, a história, você é uma pessoa também ligada à história, que a história nos ensina para você viver o dia a dia, né? E aí eu me lembro muito bem que também o Boal era extremamente polêmico, não é isso, Jean? Foi muito criticado, muito, né? Pelo que eu sempre acompanhei do jornalismo, eu estou há mais de 40 anos de jornalismo. Né? Já conheci ele bem, bem. Desculpa, posso falar? Então, não, com certeza, o Boal, além de provocativo, né? Tem várias histórias do Boal, assim, né? Porque as pessoas recusam, muitas vezes, o teatro oprimido, primeiro, às vezes, nem sabem, né? Aquela ignorância que sabe, não conheço, não quero saber, né? E claro que o teatro oprimido tem uma proposta política, então as pessoas muitas vezes dizem que não é teatro, por exemplo, né? Isso.
Ele foi acusado disso, né? De fazer o não teatro, né? Exatamente, o Boal nunca foi. E o Boal fala que justamente o teatro é vida, né? Tem várias histórias, né, nesse sentido, né? Dessa questão. Tem uma história que na época do Teatro de Arena existia uma disputa muito grande entre o Teatro de Arena, que era o teatro mais popular, que fazia peças, digamos, uma linha mais política, e o TBC, que era o Teatro Brasileiro de Comédia, que era o grande teatro da burguesia paulista. Então, eles faziam teatro italianado, assim, falavam, né? Porque então não tinha uma conexão com a população. Então, importava os autores, e do Teatro de Arena teve um grande movimento, inclusive o Seminário de Dramaturgia, que foram pela primeira vez os brasileiros escrevendo peça, tirando o Nelson Rodrigues, que já era um pouco conhecido, mas era o Gianfranco Guarnieri, o Vianinha, né, o Flávio Miliaccio, então vários autores que foram criados a partir do teatro de Arena. E aí o pessoal, eles faziam o quê? Uma peça de uma história que as pessoas estavam no ônibus, estavam jogando bola, estavam situações de cotidiano do povo brasileiro. Né? E aí tem uma história que o pessoal do TBC, né, que era o teatro, que era o Paulo Otranto, né, Carreiro, né, que vieram no teatro e falavam assim, que um, obviamente, assistia a peça do outro, né, porque você tinha aquela disputa, mas todo mundo ia assistir. E aí tem uma história do cara do TBC, falou assim, isso aí não é teatro, isso aí é vida. Ele falando isso com uma forma pejorativa, e o Boal falando assim, puxa, isso para mim é o melhor elogio que você está dando para a gente, que é justamente isso, a gente está mostrando que é a vida. Então, sempre teve uma disputa muito grande, até hoje nas universidades, o Boal não é muito, né, agora está se retomando, mas no mundo não existe nenhuma universidade, eu já viajei por vários países, não existe nenhuma grande universidade que não trabalhe com teatro oprimido, ou na parte de teatro, na parte de direito, de social justice, né, justiça social, psicologia, educação. Eu já dei aula na Harvard, né, já dei aula em várias universidades do exterior. Na Inglaterra, o teatro é usado nas escolas, e uma das técnicas de teatro que é trabalhada dentro das escolas na Inglaterra é o teatro oprimido. Você tem várias técnicas, então existe todo esse reconhecimento. E tem várias histórias aqui. O Boal nunca entrou na Rede Globo, para você ter uma ideia. O único lugar que o Boal entrava na Rede Globo era com o Jô Soares, porque o Jô Soares tinha uma autonomia, trabalhou com ele na época do Teatro de Arena, ele era artista plástico na época, então o Jô Soares convidava quem ele quisesse, quem ele queria, não tinha esse, né, não tinha um veto, né, imagina, né? Mas o Boal, o único momento que o Boal entrou na Rede Globo, que ele apareceu, foi quando ele morreu, que ele teve 30 segundos no Jornal Nacional, assim, Augusto Boal falece, não sei o que, não sei o que. Para você ter uma noção, quer dizer, isso para mim é um grande reconhecimento do poder que o Boal tem, né? Porque quando a Globo reconhece que não pode botar esse cara na televisão, o Boal, inclusive, conta que o Lula, o presidente Lula, quando encontrou uma vez com o Roberto Marinho, ele falou mal do Boal. E o Lula falou isso pro Boal, e o Boal falou, isso para mim é o meu maior diploma aí, eu vou botar isso na parede, assim, né? Né? Então, o Boal não aparecia nos jornais, apareceu até tem uma história que é muito legal, rapidinho, que é engraçado, que a gente faz aula de teatro com a MST, a Royal Shakespeare Company. O que é a Royal Shakespeare Company? É a principal companhia de teatro de Shakespeare da Inglaterra, para você ver, né? É uma companhia Shakespeare, né? Até hoje no mundo inteiro, mas na Inglaterra, o que é Shakespeare, né? Você xingar, falar mal de Shakespeare lá, você vai preso, né? Então, é uma puta companhia, é uma das maiores companhias de teatro do mundo, e que ela monta basicamente Shakespeare. E o Boal já trabalhou com eles, convidaram o Boal para fazer um trabalho nos 200 anos de Shakespeare, lá, 200, dos 500, 1500, enfim, agora eu perdi, acho que são 500, se eu não me engano. Enfim, e aí a Royal Shakespeare Company veio para o Brasil, na época que o Boal, isso 90 e pouco, o Boal até estava na época do mandato do vereador, e aí chegou o diretor de teatro da Royal Shakespeare Company, o jornalista foi entrevistar e falou assim, o que você quer conhecer aqui no Rio de Janeiro? Eu quero conhecer o Maracanã, a Mangueira e Augusto Boal. Aí o jornalista falou assim... Boa escolha. Naquela ignorância, né, do jornalista, da grande maioria, me perdoe os jornalistas, mas infelizmente muitos jornalistas brasileiros, claro que sempre, não posso generalizar, né, sempre, como em todas as profissões, né? E aí essa repórter ficou muito curiosa e ligou para o Boal. Eu estou aqui com o cara, o diretor da Royal Shakespeare Company, ele quer conhecer a Mangueira, o Maracanã e você. Por que ele quer te conhecer? E aí o Boal, aquele jeitão dele, ele falou assim, deve ser porque eu sou bonito, né? Então, na Inglaterra, um dos livros mais vendidos de teatro é o do Boal. Assim, para você ter uma noção, se você entra numa livraria e tudo, você vai ver a obra completa do Boal, mas você vai ver, né, coisas que não são
tão válidas aqui no Brasil. Então, é um pouco isso. Que coisa, né? Quer dizer que tem obras do Boal publicadas lá fora, já o que nós não temos aqui no Brasil. Não, todas até tem lá as que tem aqui, mas as obras do Boal estão traduzidas em 25 línguas, né? Desde, né, o Boal recebeu um livro em chinês, né, em mandarim, né? Não sei se, né? E o Boal falava assim, caramba. A realidade, o Gel falando, enfim. Só isso aqui, só um pouquinho, só isso aqui, Lúcio. Aí o Boal recebeu acho que foi em mandarim, não sei se foi em chinês ou em coreano, uma dessas línguas, né, orientais, e aí tinha uma disputa entre 2 traduções. O meu é o melhor. E o Boal ficou assim, caramba, como é que eu vou saber? Eu sei qual que não é. Como é que eu posso decidir? Fala, Lúcio. Mas não tem obras completas, né, aqui em português, isso que eu queria perguntar. Tem, as obras completas dele, a gente tem ainda coisas para publicar, né? Peças, algumas coisas assim, mas a maioria das obras dele estão publicadas. Mas não está esgotadas, né? Então está tudo esgotado. Você acha em sebo, na estante virtual. Mas não está colecionado, né? Juntada como obra completa. Essa é a diferença, tá vendo? Lá fora, eles fazem porque valorizam, né? Juntam tudo, é isso aqui a obra do cara. Aqui fica tudo disperso. Esse é político nosso... também, hein? Isso é político também. A concepção de teatro dele, eu acho, assim, né? É extremamente avançada. Isso também. E a concepção que ele tinha de teatro, muito avançada, muito. Eu não digo nem que é atual, é muito avançada, né? Concepção de liberdade, de construção de vida como obra de arte, que eu ouço sempre. Quando o Gel fala, quando eu leio, quando eu lembro lá da Casa das Palmeiras, o teatro, para mim, fica muito marcado, que era uma coisa nova, se tornou uma coisa nova, como construção de uma vida como se fosse uma obra de arte. Eu lembro, inclusive, do Sacramento. É um paciente, cliente, digamos assim, símbolo da Casa das Palmeiras, era um rapaz que tinha uma certa dificuldade com a questão da fala, era muito claro isso nele, ou nós tínhamos dificuldade de compreendê-lo, pode ser isso também, né? É mais fácil botar a responsabilidade da dificuldade dele. E no teatro, o Gel deve lembrar disso, que o Chang também, ele fazia umas cenas assim, cheio de adereços, né? Era o momento que ele investia naquilo, com personagens, se colocando com personagens, era uma coisa de uma riqueza muito grande. Um cara que normalmente era um cara muito arredio, que não gostava nem que a gente chegasse perto dele, encostasse a mão nele, né? O Sacramento tinha uma coisa assim muito magoado com a vida, né? Muito arredio, né? E era esse tipo de teatro, no caso do Fórum, né, Gel? Que conseguia, digamos assim, chegar até ele, né? E fazer com que ele chegasse às pessoas. Isso é a obra do Augusto Boal, né? Também, né? Com certeza. Agora, eu fico me perguntando o seguinte, como estaria o Boal hoje no mundo digital, gente? Como é que você imagina, Gel? O Boal hoje, porque antes tudo era analógico, hoje a gente está no mundo digital. Eu tenho palpite. Como o Boal seria agora? Eu mesmo, assim, depende do digital, assim, do ponto de vista do teatro em si, eu tenho até... O Boal é um cara que se atualizava, né? Ele chegou a criar... Ele faleceu em 2009, então ele já tinha até criado o Facebook na época, acho que já tinha... O Facebook ou era aquele... Eu não lembro, mas ele tinha e-mail, tinha todas essas coisas assim. Sim. Agora, eu tinha toda essa dificuldade até hoje, né, durante a pandemia, né? Vamos fazer teatro virtual aqui. Assim... Eu até faço, vamos fazer alguma coisa aqui, mas para mim não é teatro exatamente, né? Eu tenho uma resistência, assim, porque teatro mesmo, você tem que ter aquele calor, tocar e tudo mais. Então, acho que é difícil, assim, falar... O corpo, né, Gel? A questão do corpo, né, da marca. Com certeza, né? Então, não sei como é que seria. Felizmente, a gente está num momento aí de quase, né? Vamos esperar que se confirme essa transição para poder o presencial e tudo mais. Né, se confirmar que a gente possa estar todo mundo vacinado e tudo mais. Mas eu acho que não sei se ele aceitaria tão bem assim, sabe, do virtual. Eu acho que ele estaria muito indignado com essa questão do governo atual, né, do Bolsonaro. Ele estaria muito puto, literalmente, e tentando mobilizar o máximo, porque o Bolsonaro foi um catalisador, né? Assim, ele era uma liderança de um carisma muito grande.
e ele sempre foi uma pessoa de coletivos, né? Ele sempre foi uma pessoa de coletivo, não era só ele. O Teatro de Arena, né? Para você ver as pessoas que eu citei, né? Lima Duarte, Jean Francisco Guarnieri, Dina Sfati, Caetano Veloso, Gilberto Gil, né? Entendeu? Então são pessoas que são referências até hoje, né? E depois o Boal lá fora, sempre formando grupos, quando voltou aqui, criou o Centro de Teatro Oprimido. Então, ele sempre foi uma pessoa de coletivo, e eu acho que hoje ele estaria mobilizando o pessoal para estar resistindo da forma que for, mas principalmente usando o teatro. Você disse que tinha opinião, o Lúcio? Um pouco viagem, mas veja só, ela passa pelo livro que o João me apresentou, então é uma elucubração, mas acho que vale a pena falar. Evidentemente, eu não tive contato com Augusto Boal, que o Gel teve, mas lendo ele, prestando muita atenção no que ele escreveu, que isso é importante, eu imagino assim, que uma vez, gente, eu vi ele dar uma explicação sobre arte que eu achei genial, nunca me esqueci daquilo. Foi uma das melhores que eu já vi. Perguntaram para ele a questão do teatro, arte com a loucura, fazer um contraponto do arte com a loucura. Ele deu um exemplo sensacional, dizendo assim, que toda arte, de um certo modo, ela é uma produção semi-delirante, né? Um pintor que vai fazer um quadro de uma árvore qualquer e tal, ele não tem a árvore diante de si, ele tem que projetar, imaginar uma árvore que não existe, tal, colocar. E ele vai falar que o teatro é também uma coisa um pouco louca nesse sentido, porque pessoas que não são quem elas vão representar que elas são, vão se apresentar para um grupo de outras pessoas que, por sua vez, vai fingir que elas são o que elas não são, e muitas vezes as histórias, elas também são fictícias, são construções, elas não são... às vezes tem teatro, né, de eventos reais que aconteceram, mas tem teatro que é uma criação, e as pessoas combinam e vão. Aí ele vai falar que é libertador, eu acho sensacional isso, quando ele diz essa fala, é libertador para o artista, que muitas vezes se descobre como uma pessoa que também tem problemas e tal, e também é libertador para as pessoas que também têm problema, que diante do teatro, diante da arte, né, que é apresentada, a pessoa ela se reconstrói, ela se ressignifica na vida, né, ela se sente de maneira diferente e tal. Então, para fechar o que eu viajo com isso? Do livro que o Gel me apresentou, que eu ainda estou lendo, eu tenho uma fantasia assim, que o Boal talvez fosse um cara que, se estivesse vivo, com toda essa preferência pelo presencial que os grandes artistas e teatrólogos têm, por causa do corpo, né? Essa coisa do teatro com o corpo, mas eu acho que ele ia ter a curiosidade de tentar entender essa dinâmica completamente louca que nós estamos vivendo, dessas manipulações envolvendo a comunicação de massa, a psicologia de massa, envolvendo plataformas de rede social, porque ele escreve e antecipa coisa no livro dele, não é, Gel? Ele fala de invasão de cérebros, ele fala da guerra de desinformação, gente. Lá atrás, antes do Snowden, antes do texto do Domênico Lossurdo, no livro dele ele fala sobre isso, guerra de desinformação, como as mentes formatadas. Então, eu imagino ele realmente, eu não sei se ele era aquariano, era aquariano, Gel? 16 de março, aquário, né? Pisciano. Então ele era um peixe que nadava no aquário, né? A Anísia era um grande aquário, era um peixe livre, né? Os peixes. Mas ele era um visionário, sem dúvida nenhuma, né? Conhecendo o Teatro do Oprimido, o pouco que eu conhecia, mas eu conheci legal, vivendo. E lendo o que eu estou lendo e ouvindo, né, o que eu ouvi hoje, era com certeza um visionário. Todo visionário ele tenta entender a época que está vivendo, né? Não tem como. Mesmo que ele doa, ele custe muito. Nise foi assim também, né? Os visionários têm essa característica, né? Eles às vezes não estão encantados e tal, mas eles vão tentando desvelar e puxar o fio das coisas para compreender, né? Seja no campo da medicina, como foi do Boal da arte, né? Era mais ou menos a viagem que eu tive. Agora, infelizmente, que nós fizemos vários eventos culturais lá na Casa das Palmeiras, né, porque a Casa Palmeiras era uma obra que dependia muito de contribuições, né? E nós chamávamos pessoas, e o Augusto Boal, eu lembro que foi pelo menos 2, 3 vezes. E a Nise ficava muito contente em saber que nós estávamos chamando pessoas desse porte, né? Augusto Boal, Frei Beto, né? O próprio Leonardo Boff, pessoas assim que têm um pensamento crítico, né? Pessoas que não são do mainstream, né? E então você está falando, né, Lúcio, dessa conexão criativa dos dois.
É verdade, é uma coisa até que transcende isso, né? Porque é pessoal também, é afetivo. Sim. Gente, infelizmente, o nosso tempo acabou. O papo foi muito bom. Poxa vida, mas foi rápido demais. Mas vamos fazer a parte 2. Com certeza nós vamos fazer a parte 2. Bem, esse programa teve a produção da Amanda Casado, a participação aqui da Sônia também. A Sônia nos cumprimentou aqui. Eu agradeço a participação de vocês, que foi brilhante, muito boa, papo muito gostoso, mas a gente volta, com certeza a gente volta na próxima semana com mais um Wagner Salles Entrevista e vamos fazer essa parte 2 da história do Teatro do Oprimido, com certeza. Muito obrigado. Sebastião Cavalcante também aqui está nos cumprimentando. Boa noite. Obrigado pela participação e um bom fim de semana. Tchau. Obrigado, tudo bom. Obrigado.